é que o Teatro das Cabras ele não é um grupo. Diga, fulano, beltrano e cicrano compõem parte do grupo. O Teatro das Cabras ele é um projeto para fazer cena contemporânea prioritariamente com mulheres. Pode ser que em algum momento a gente tiver a fim de trabalhar com algum cara, a gente vai trabalhar, isso não é um impedimento. Mas é isso, então tem muito mais essa coisa de estar juntas, quem conseguir estar juntas e quem quiser estar juntas para fazer. E no momento que precisar ir para outros caminhos vai também, enfim. O objetivo é fazer teatro. Eu trabalhava antes num grupo chamado Sociedade T, que ainda existe, que é um grupo que trabalha com teatro contemporâneo e outras linguagens também contemporâneas. E eu passei 5 anos trabalhando na Sociedade T. E aí chegou um ponto, que foi no final do ano passado, que eu comecei a sentir muita necessidade, depois de ter dirigido um espetáculo com eles, né? Chamado Tratado de Mim Mesma na Infertilidade, que foi apoiado pelo Rumos Itaú Cultural na época. E aí eu comecei a adentrar essa coisa do feminino, de pensar essas questões relacionadas a mulheres. E aí me deu uma puta vontade de trabalhar muito com mulheres, com artistas mulheres. E aí foi quando eu pensei no Teatro das Cabras. Tem toda uma significação em relação às cabras, era um bicho que estava, na verdade, a imagem do bicho estava permeando a minha cabeça por um ano já. E aí eu comecei a pirar com as coisas da cabra, pesquisar o que era cabra, e é cabra sim, cabra assado, e na época até Felipe falava assim, nossa, tá com um negócio com cabra? E tudo era cabra, e cabra, e cabra, e foi quando vai ser esse nome que eu vou usar. E depois eu descobri a ideia da cabra como animal de poder e tal, que mistura ironia com resistência, porque é aquele bicho que você não dá nada por ele, né, porque ele parece frágil, ele parece dócil, ele parece fofinho, mas que é um animal extremamente resistente e um animal fugitivo. E aí eu fiquei com essa coisa e criei esse projeto. Aí Danda me vem com, tô com um texto, dirige o texto e vamos fazer, que é a tragédia mais insignificante do mundo. Marcas horizontais que se localizam na altura do pescoço e não se interrompem. O sujeito estrangulou a vítima entre 5 e 10 minutos. Veio cortando a garganta, a faringe, o esôfago, até o meio do bucho. A ideia dramatúrgica da tragédia, ela surge a partir da minha pesquisa de mestrado, porque eu estava estudando a possibilidade de existência feminina na tragédia a partir de 3 personagens shakespearianas, que era Ofélia, Lavínia e Desdémona. E aí eu escrevi um texto e mandei para Elô. E dentro desse texto tinha uma cena de abate. A Elô falou, gostei disso. Todo o resto eu não sei se eu gostei muito não, mas isso eu gostei. E aí tudo bem, eu comecei a trabalhar a partir desse texto. E aí nas nossas conversas a gente percebeu que o importante não era a mulher que estava sendo morta. Era que havia um corpo que matava. E esse corpo que matava era imperativo. E ele existia independente de que mulher fosse, sempre haveria um corpo que mata. E aí a gente começou a concentrar a pesquisa nisso. Então a gente começou a estudar casos e mais casos não só de feminicídio, como de crimes brutais, o Atlas da Violência. E disso a tragédia foi virando uma peça sobre como uma criatura se torna capaz de matar outras criaturas. Aí a gente começou juntas e daqui a gente não dava pra fazer só nós duas, né, teatro. A gente começou a agregar outras mulheres para ir somando a isso. E daí, enquanto grupo, ou enquanto pessoas envolvidas no processo, no início do ano a gente viu que não estava dando para trabalhar mais sozinha, porque eu estava em cena, Elô dirigindo, e alguém precisava fazer registro, e não dava para ser nenhuma das duas. E aí a gente sentou e fez assim, com que mulheres a gente quer trabalhar? A gente fez uma lista, e daí dessas a gente foi definindo assim, quem é possível e quem a gente quer mesmo trabalhar agora, porque nos próximos projetos a gente pode trabalhar com outras pessoas. E daí a gente chamou Tuísa e chamou Pamela. E aí depois a gente foi vendo pelas necessidades, assim,
Que mulheres trabalham com iluminação? Dessas mulheres, com quem a gente quer trabalhar? E vai seguindo isso, talvez, para os próximos também. A gente vai rascunhando trabalhos e quem quer estar junto? Vamos fazer. Se você me olhar por baixo, você vai ver um idiota. Se você me olhar por cima, você vai ver um Deus. E se você olhar diretamente para mim, eu acho super possível sobreviver como artista. Senão não teria pessoas que não sobrevivem. Nós não tá tentando, Senão né? não tava acontecendo mais, né? Mas eu tenho consciência de que é um processo, assim, um processo de anos. Não é uma coisa assim, aí um ano tudo vai estar resolvido, são os ótimos salários incríveis e pá, entendeu? Aconteceu, né? E precisa do investimento. O investimento não só financeiro, mas investimento de tempo, de trabalho, de acreditar. Eu acho que a tragédia só existiu porque a galera acreditou. A gente resolveu fazer um catarse. E aí a gente investiu numa divulgação de Instagram pesadíssima antes de fazer o catarse. E um apelo visual muito forte, assim, que já é a pira da gente enquanto artista. E aí isso transbordou para essas mídias, assim. Quanto mais a galera ficasse tipo, cara, eu quero ver o que é isso que vocês estão fazendo, mais interessante era pra gente. É investimento, isso tá criando nosso portfólio. Que é porque a gente critica as pessoas que dizem que a arte não é um trabalho, mas a gente tem que entender que sim, é um trabalho, e um trabalho que demora, não é um trabalho de recompensas rápidas, é como você criar uma empresa. E uma empresa ela não vai, na primeira semana lucro de 10 mil reais, não é assim. E aí, como a gente tá com o primeiro espetáculo, na verdade é um investimento, né? Pra gente investir o dinheiro e a gente vai arrumando maneiras de financiar outros trabalhos a partir disso. Não é nem de ter totalmente esse dinheiro de volta, né? Até porque a gente precisa pagar pessoas também e tudo mais. Então depois que a gente estreia, aí a gente começa a montar o nosso caixa, né? E aí esse dinheiro do caixa, ele já vai sendo pensado para ir estruturando futuros trabalhos e fazendo também circular o que tem. Então, eu acho que começa com um investimento para esse espetáculo ele ir gerando esse retorno financeiro e isso ir financiando outras coisas. Fora esses aportes de editais, de não sei o que a gente vai administrando sempre esse fluxo. ora refazendo a tragédia das cabras, ora alternando movimentos violentos com movimentos de sul. Primeiro que eu acho que tem essa coisa de... o Nordeste ele não é um bloco. Ele é muito múltiplo e pode parecer similar, mas existem muitas diferenças se você pensar o cenário pensando em capitais. Sei lá, Natal, Fortaleza, Recife, são outros cantos, sabe assim? Salvador, e aí você vai pensar São Luís, enfim. Se você pensar cada capital dessas, assim, fazendo esse recorte das capitais, são bem distintos em termos da estruturação da cena, da história, das estéticas, enfim. E aí eu já tenho essa coisa assim de que às vezes se pensa o Nordeste como um bloco, né? O Brasil pensa o Nordeste como um bloco e pensa um bloco de maneira estigmatizada. E aí, obviamente, que isso vai para as artes também. Então, além de às vezes congelar a produção num tipo de estética, tem-se uma visão de como as coisas são, se é nesse lugar, então vai ser assim a mesma coisa. Então, eu já ouvi inclusive isso, uma pessoa que chegou e falou, não, eu sei como são as coisas aqui de teatro natal, porque eu já vi a galera do teatro lá de Salvador. Uma figura do teatro natalense chamada Gesiel Figueiredo, ele já faleceu, teve o auge dele ali na década de 70 e tal. Cara, Gesiel fez o que ele podia e o que ele não podia por essa cidade. Ele agiu em todos os âmbitos. Ele fazia direção teatral, ele formou gente, ele colaborou com a formação com a existência do curso de teatro de artes cênicas nas universidades. Ele montou espaços teatrais. Praticamente quase toda a galera mais velha que faz teatro hoje nessa cidade já passou pelas mãos dele de alguma forma. Então, cara, assim, ele teve uma importância que é incontestável. E depois que eu me toquei de, tipo, além de às vezes muita gente não saber nem quem é Gesiel, mesmo trabalhando com teatro na cidade, Gesiel não tem, por exemplo, a relevância nacional que tem Zé Celso.
mas a trajetória dele não perde em nada pro Zé Celso. Por que, sabe, tipo, sem diminuir em nada Zé Celso, amo Zé Celso, amo o Teatro Oficina, vou lá e tipo, caraca, é incrível, todo mundo tem que ver. Mas eu fico pensando nisso, assim, tipo, se eu pegar épocas, entendeu? Que os dois estavam ali na mesma época, o Gesiel já morreu, o Zé ainda tá vivo, mas a trajetória deles é igualmente fundamental pro teatro nacional. Porque talvez no teatro natalense não seria o que é hoje se não tivesse a mão de Gesiel. Tinha muita gente que estava fazendo teatro hoje, que me ensinou depois, entendeu? Então, por que o Brasil não conhece esse cara como conhece Zé Celso? Natal é uma cidade que tem muitos problemas de história, de valorização da sua própria história, de reconhecimento da sua própria história. E cultura, arte está muito relacionada à história, então isso vai reverberando também. A gente tem coisas incríveis da história do teatro daqui da cidade, mas que elas sempre é esse fluxo, assim, as coisas disparam, acontecem, vai, acaba. Daqui a pouco dispara outra coisa, começa não sei o que, acaba. E esse fluxo, assim, que parece que nada se sustenta. Mas parece que tudo se fica em dunas, porque as coisas não se sustentam. O Natal é aquela coisa que a gente falou anteriormente, é um grande mausoléu cultural, assim. Temos pouquíssimos museus, os espaços, todos os teatros públicos da cidade estão fechados. Como uma cidade não tem um espaço, um teatro público, isso pra mim é bastante doloroso passar em frente. Sempre que eu venho pra cá, a gente passa em frente ao TAM, que era o maior teatro, e ele tá fechado. E ele tá caindo. Pior do que ele está fechado, ele está caindo. A gente vai ter que fazer o mesmo trabalho que foi feito anos antes, como se as coisas não tivessem, sabe, não tem base. A gente precisa refazer tudo do começo. A gente vai ter que fundar outra Casa da Ribeira, porque parece que é um ciclo, e aí a nossa geração vai fundar outro espaço, que daqui a uns 20 anos vão dizer de novo, não tem espaço na cidade. Esse trabalho, esse projeto com o Teatro das Cabras, a gente conseguiu trazer muita gente que não é do teatro, e isso é incrível. Tipo, fazer muita gente sair da sua casa, que a gente nunca nem viu na vida, pra vir assistir, entendeu? E isso é sensacional. Mas eu acredito que essa falta de teatros, essa coisa de a gente ter que reeducar o público para estar indo, é muito latente ainda. Todas as coisas que eu quero elaborar como discurso, eu tento elaborá-las de uma forma artística, porque eu acho que esse é o único jeito que a gente tem para ser ouvido. Porque se eu falar intelectualmente, politicamente, estritamente politicamente, nesse termo da política partidária quase, não vão me ouvir. Se eu falar a partir do meu sexo, não vão me ouvir. Se eu falar a partir de minha idade, não vão me ouvir. Se eu falar a partir da minha região, não vão me ouvir. Porque sempre vão achar alguma forma de barrar o meu discurso. Mas se eu falar artisticamente, vão me ouvir. Porque o discurso artístico, ele é sinuoso. E eu acho que é a única forma de discurso e não de imposição, sabe? É a única forma de diálogo. Por isso que eu acho, e por isso que eu falo, que eu faço arte para sobreviver.